Deus, glória a Deus. Sandra, vamos começar, né, Rosângela? Vamos orar antes de mais nada? Pai querido, mais uma vez queremos apresentar diante de Ti o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias. Pedimos entendimento, Senhor, naquilo que vamos estar conversando, para que realmente possamos, a cada dia, Senhor, entender a nossa história e através dela podemos avançarmos naquilo que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas, Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu colocar aqui sem som. Amém. Amados, nós vamos continuar hoje do ano, né? 303, 320, 330, até aquilo que nós entendemos que será o ano 590, que a igreja já vai estar bem fortalecida na questão do poder, não na questão da palavra, não na questão de verdades bíblicas, né? Outra questão séria é que esse é um período que a gente precisa entender quando surgiram os mosteiros, né? Você às vezes já ouviu falar de mosteiros afastados, tudo mais, porque isso, porque aquilo. Então, hoje você vai entender um pouquinho mais por que que isso aconteceu, tá? Deixa eu só ver se está certo aqui. Não está. Só um minutinho só. E esses mosteiros, qual que é a questão deles? É como que nós vamos estar trabalhando. Bom, vamos lá. Nós vimos, tá, a era apostólica já vimos a era da igreja perseguida, né? E vimos e vamos ver agora a era estatal, quando a igreja, de uma certa forma, ela vai aliançar, né, com o Estado, que muitas pessoas dizem que foi algo bom, tá? Foi algo bom, mas o poder corrompe, nós precisamos ter isso em mente, tá? E existe por detrás do poder um sistema. Isso você pode jogar para a política, você pode jogar para a classe médica, você pode jogar para a classe de psicólogos e, infelizmente, até de pastores, tá? É quando há aquele desejo fora do comum por causa de vaidade, geralmente é por causa da vaidade, né? A palavra de Deus, e Salomão já falou que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Bom, nós vimos, né, que a igreja, a primeira igreja, poderíamos colocar como sendo o começo a igreja de Éfeso, vimos também a igreja de Esmirna, e agora, o que é extremamente interessante para nós é a igreja de Pérgamo. Por quê? Porque nós vamos ter que hoje, nos últimos slides, entrar no livro de Apocalipse, para você entender como que as eras e como que faz sentido, né, essa divisão de calendário dentro das eras que nós estamos colocando aqui, que é uma proposta de alguns escatologistas, né? Eu coloco como título a preparação do quê? A preparação para toda essa bagunça que vai acontecer até a reforma. A reforma é um marco divisor. A reforma não é apenas a criação dos crentes, dos protestantes, não. A reforma é um divisor de água contra todo esse sistema que os próprios reformadores, não, nós conhecemos apenas Lutero como mais famoso, mas são vários reformadores. Lutero foi aquele cara que colocou a cereja no bolo, e muito bem colocada, por sinal, né? Mas ele só conseguiu colocar a cereja no bolo porque pessoas prepararam o caminho. Nós vamos entender isso, tá? Sempre quando algo acontece é porque alguém preparou o caminho. Isso aqui nós podemos trabalhar de legado para os nossos filhos, legado para tudo mais, né? Eu ouvi uma frase dessa demolição que aconteceu ali na igreja e alguém falou assim, eu estava olhando para aquele barracão e alguém falou assim, ué, pastor, não é o senhor que disse, né, que quando a igreja viesse aqui o progresso ia vir também? Olha, o progresso chegou, né? Eu olhei para aquela pessoa e eu entendi o que ela quis dizer. E eu louvei a Deus por isso. Por mais que a gente tivesse sonho, o desejo de comprar o barracão para transformar em escolas, tá? O meu sonho era trazer a escola da Ângela ali, né? Sempre tive esse sonho e à noite funcionar a faculdade Monte Hebron. Mas enfim, Deus tem planos e propósitos, tá? Mas quando eu vi isso, eu fiquei feliz porque significa que há um reconhecimento da comunidade onde nós estamos inseridos ali, de
porque a igreja fez uma diferença. E eu oro para que cada igreja, porque se cada igreja na cidade de Uberlândia fizer uma diferença onde ela está, toda a cidade de Uberlândia será diferente por causa das igrejas. Então, isso é algo que nós precisamos estar assim, entendendo e compreendendo muito bem. São os cachorros dando aleluia, glória a Deus. Acho que a Ângela esqueceu de prendê-los. Amém? Continuando aqui, amados. Bom, isso aqui é um desenho do Império Romano, tá? Até agora, nós estamos falando, nós vamos chegar a passar por esse ano com a 476, nós vamos avançar um pouco mais. Aqui tem várias coisinhas que nós não vamos estudar, mas é só para vocês terem um quadro do que estava acontecendo, né? A ascensão dos imperadores, o cristianismo. Nós não vamos estudar, gente, o Édito ou o Concílio de Milão, que é muito importante. Nós vamos só, que é muita coisa para nós estudarmos. Como eu disse, se estivéssemos numa faculdade, essa aula de hoje aqui seria dividida em 4 encontros, tá? Ah, pastor, mas nós não estamos perdendo? Não, porque eu estou fazendo um resumão e pode ter certeza que isso vocês não vão estar perdendo nada. Então, a primeira questão que colocar, aliança entre a igreja da antiga e o Estado, 303, 590, que é o ano que nós estamos estudando, marcou o começo do deslumbramento da igreja pelo poder, onde a liturgia perdeu a essência da simplicidade para para caminhar ao lado da vaidade. Parece que está pegando um pouquinho ali, né? Puxa vida, né? Isso aí é erro meu, tá? Mas amém. Vamos lá. Então, aqui é a coroação de Constantino, um dos quadros. Nós não sabemos se realmente não tinha fotógrafo na época. Você vai ter na internet várias tentativas de reprodução, né, de imagem. Mas quando Constantino fez essa proposta, a igreja se encantou. E a igreja começa a pegar a sua pompa aqui, tá? Silas, acho que na realidade essa coroação aqui é de Justino, o sobrinho dele, tá? Por quê? Porque você pode ver assim que a igreja já está muito pomposa aqui. Na época de Constantino, ela ainda era pobre, a partir de, e muito incentivada pela mãe, tá? Helena, que vai acontecer, que nós fizemos na semana passada. Helena foi uma grande incentivadora, né, das relíquias, né, de Jerusalém serem trazidas para a igreja de para a cidade de Constantinopla. E depois, quando Constantinopla cai, né, 476, você vai ter o Império Bizantino sendo levantado. O Império Bizantino vai reconstruir muitas igrejas, né, que Helena fez, destruir algumas, reconstruir outras. Algumas ainda existem, né, principalmente no Iraque. Irã também tem algumas coisas, mas principalmente na Turquia você vai encontrar muitas igrejas construídas pelos bizantinos. Ali em Jerusalém, quando você tiver a oportunidade de ir lá, você vai encontrar as igrejas do Império Bizantino. Você vai ver claramente que parece que ela está em cima de alguma outra. E por isso as escavações. E essas escavações para nós são fantásticas, como eu disse no domingo passado, né? Algumas escavações, quanto mais se cava, mais se prova, tá, a veracidade daquilo que aconteceu de fato, né? A grande dúvida, amados, sobre a conversão de Constantino está como ele sincretizou elementos paganismos com o cristianismo. E aqui se questiona muito. Esse é um dos símbolos que ele vai criar, e você vai ver essas figuras aqui ao lado, que são representantes da mitologia grega e do hindu. Aí você fala assim, mas por que esse cara fez isso? Aí está uma grande lição para nós hoje. O problema maior da igreja nesse período foi que a igreja tentou compactuar ou caminhar próximo, né, para agradar. A igreja não veio para agradar, meu amado. A igreja veio, e o Senhor Jesus fala que nós não iríamos agradar ninguém. Pelo contrário, nós iríamos ser o sal, e sal não apenas dá sabor, mas provoca, tá? Mas quando Jesus fala sobre o posicionamento da igreja, a igreja, John Stott tem uma frase que eu amo muito. John Stott fala assim: a igreja é a contracultura, tá, com respeito às ideologias ou os ismos, né, que o mundo está vivendo. E uma vez eu preparei uma palestra sobre esses ismos, e eu tive que começar por Constantino, porque quando ele abre, ele tenta agradar todos e a todos, tá? Por isso assim que se questiona muito. Você vai ver que ele vai trazer outros elementos aqui, ó, a figura que ele manda fazer, modelo de moeda. Eu já vou mostrar a moeda, porque eu consigo
representava a cruz, mas também representações de Marte e de Apolo. Apolo, que nós falamos, né? O deus grego, que foi muito mais romano, né? Porque ele tem força em Roma. Apolo era considerado filho de Zeus na cultura grega, tá? Enquanto professava ser um cristão, ele continuava a acreditar em fórmulas mágicas e pagãs para a proteção das colheitas e a cura de enfermidades. Amado, por isso que eu falo assim, nós precisamos conhecer a nossa história para nós entendermos que, infelizmente, nós não estamos muito longe de muitos erros que nós cometemos hoje. E quando eu falo nós, amado, eu não estou pensando em Monte Hebron, estou pensando no cristianismo atual. Tá nesse momento assim de tanta busca pelo poder, de tanta questão estética, de todo mundo querer encontrar uma fórmula mágica, né, para o crescimento da igreja, e às vezes pensando em questões, nós precisamos nos avaliar. Uma vez eu falei em Águas de Lindóia, num congresso de pastores Brasil, e estava vários pastores, né, do mundo inteiro, cada um fazendo as suas colocações. Eu levantei e falei, pessoal, o que nós precisamos hoje é de uma reforma. Até naquela época o Caio Fábio estava. E eu falei assim, o que nós precisamos hoje é de uma reforma. E olha, já faz alguns anos e a coisa não melhorou nesse sentido, tá? Então, quando você vê essas questões, é muito sério. Olha a moeda, né? Vai ter a figura dele de um lado e a figura de Apolo de outro. Então, ele sempre enaltecendo a mitologia, ele sempre enaltecendo esse sincretismo. Como é que isso na prática pode funcionar na igreja? É aquela velha história de nós trazermos coisas ou elementos para ajudar o culto. Quem ajuda o culto é o Espírito Santo. Nós podemos usar data shows, nós podemos usar uma boa sonoplastia e devemos, tá? Nós podemos usar toda a tecnologia não é errado. Quando Jesus entra naquele dois barquinhos, né? E ele manda remar para ele falar para a multidão, o que ele estava fazendo ali era uma acústica, tá? Você tem um lugar na Palavra da Vida em Almirante Tamandaré, é um lugar ali que você tem uma plateia sentada assim na frente de um lago. E tem exatamente aonde a pessoa vai falar, ela vai e tem como se fosse um púlpito, né? Bem protegido, você vai caminhando até lá, fica bem, mas exatamente no meio daquele lago. Então, o pregador fica no meio do lago e as pessoas ficam sentadas ao lado. É uma coisa inacreditável, ele não precisa de microfone. Então, você usar a tecnologia como Jesus usou as ferramentas da época não é problemático. O problemático é quando isso passa a ser mais importante. Então, por causa dessa relação, né, da igreja com a monarquia, a arquitetura, as paredes e as colunas das igrejas cobriam-se de pinturas, mosaicos e desenhos tentando imitar uma santidade perdida na vaidade. Então, eu tentei colocar essa frase aqui, tá? Apesar dessa imagem muito mais do Capitólio, mas aqui vai representar, tá, a igreja, né, e o poder. Então, a igreja tentou mistificar. E aqui é uma coisa muito séria, porque às vezes eu percebo isso acontecendo nos dias de hoje. É criar um ar de santidade, que é só uma questão muito simplória, frases de impacto. Eu vejo, às vezes, pessoas colocando no seu stories frases de impacto de determinados pregadores, né? Ah, não vamos citar nomes aqui, mas aí você fala assim, cara, primeiro são frases assim, muito assim, Deus hoje tem o melhor para a tua vida. Isso aí eu prego sempre. Senhor, a palavra de Deus está falando isso. Você vai vencer, você vai. Só que não fala de um posicionamento. Essa semana teve um pastor muito conhecido no Brasil, ele falou assim, ele fez uma live, ele falou assim, olha, você precisa entender que os seus pecados não podem te impedir de adorar a Deus, porque Deus não vai olhar para o seu pecado, ele vai olhar para o teu coração. Ok, a frase bacana, gente, muito bacana a frase. Mas essa é uma frase que nós vamos ver na história da igreja, quando lá em 1930 a 1960, praticamente, muitos teólogos se levantaram contra essa frase. Essa frase não é de agora, o diabo não é criativo, tá? Essa frase diz o seguinte: graça barata. Olha, se eu não preciso me preocupar com o pecado, porque o Senhor vai olhar o meu coração. Gente, nós estudamos isso na aula passada. É gnosticismo.
tá? Esse dualismo do corpo que é mal, então o pecado está no corpo, mas o teu coração tem que ser santo. Vocês estão entendendo como que isso ainda hoje acontece nos dias atuais? Então, esse é um perigo muito grande. Santidade é santidade, tá? E você não pode falar para alguém que esse alguém pode se apresentar a Deus fora da santidade. Não, não tem como. Sem santidade você não pode ver a Deus. Então vamos rasgar a Bíblia. É isso que acontece. Nós vamos falar que pessoas vão levantar aqui bastante, tá ok? Bom, a igreja fraca nos fundamentos, embebecida pela nobreza, tá? Encantada com a estética, abre as portas para vários ensinos heréticos que. Aí eu errei aqui, ó, eu grudei. Gente, essas frases estão bem poéticas, tá? Porque na sexta-feira, como eu não consegui fazer muita coisa, eu fiquei lendo poesia, por isso que está tudo rimando, não sei se vocês perceberam, né? É encantada com a estética, abre porta para vários ensinos heréticos que ameaçam a compreensão que a igreja tinha da pessoa de Cristo. E aqui nós começamos as heresias. Meu amado, se uma igreja, qualquer igreja, não prega a palavra de Deus, não se fundamenta na palavra de Deus, então ela dá margem, ela dá margem, tá, para outras questões. Amém, Nancy? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Estive com a avó Suzy ontem, levei os calendários de passarinho para ela. Quando você vai trabalhar essa questão, amado, eu repito essa frase: quando a igreja foge do fundamento, a igreja cai num relativismo. Aí, meu amado, não é que nós vamos voltar a cantar os hinos do cantor cristão, mas entenda bem isso. Os hinos do cantor cristão, eles eram fundamentados em princípios bíblicos. Por isso que hoje você vai encontrar toda uma música, né? E pessoas choram, se quiseram matar os meus sonhos, oh, ninguém vai matar os meus sonhos, né? Tudo que é meu vai ser restituído, nem uma unha minha, um pedaço de unha vai ficar lá no Egito, restitua. Amém, mas e a legalidade para restituir? Então, Deuteronômio capítulo 28, a gente tem que jogar fora. É isso que nós temos que fazer. A Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela se completa. Não dá para você pegar um versículo só e fazer toda uma temática. Então, esse é a fala. E com essas falas começa a acontecer o quê? Aparecer algumas pessoas, entre elas, o primeiro, eu vou colocar só alguns aqui, tá, gente? Tá? Bispo de Laodiceia, olha, a igreja que Paulo desculpa, que Jesus fala, se você precisa voltar ao primeiro amor, desculpa, se você não se arrepender, né, eu vou tirar tudo de você, porque você acha que você é rico, mas você é pobre. Nascido que negou a existência de uma alma humana, racional na natureza humana de Cristo, sendo substituída pelo Logo Divino. Esse cara que foi o primeiro a falar que Jesus não foi 100% homem nem 100% Deus. Ele era como um espírito, era como um aion, né? Era como uma força cósmica. Né? Apolinário deu muito trabalho, tá, gente? Você vai ter vários padres ou pais da igreja que se levanta contra eles, não, não é isso. Então, veja só, a igreja, em vez de caminhar no evangelismo, a igreja tinha que parar para ficar respondendo essas questões. Muito sério. Esse Nestório também, posição controvertida, patriarca de Constantinopla, que argumentou haver em Cristo, olha, sempre isso, tá, gente? Sempre a preocupação é desconstruir aquilo que Paulo fala em Filipenses, principalmente na carta de Filipenses, que ele se deixou para se fazer homem para morrer por nós, né? E onde todas as cartas Paulo vai explicar isso. Que argumentou haver em Cristo duas distintas, né? Uma humana, eu errei aqui, duas naturezas distintas, né? Uma humana e outra divina, completas e de tal forma que constituírem dois entes independentes. É como assim, é aquilo que eu falei, que aí surgem as argumentações, né? Então, quando ele estava lá conversando com Maria Madalena, ele era o homem. Quando ele estava lá expulsando o demônio, ele era Jesus. Então, ficava. Parece que. Eu gosto de falar para os meus alunos, assim, parece um Jesus esquizofrênico, né, com duas personalidades. Não, não, não existe isso. Você vai ver coerência em Jesus em todos os seus atos. Você vai ver, não há uma contradição. Jesus falou alguma coisa, e olha que os rabinos, principalmente os escribas, tentaram pegar Jesus de todo jeito. Essa aqui foi pega em adultério. O que nós fazemos com ela? Aí vai, Senhor,
esse aqui, o pai morreu, o que ele faz? Então, são várias tentativas de eu vou pegar esse cara. Esse sempre foi o desejo das trevas e o desejo até hoje. Então, sempre vai levantar essas pessoas, tá? E aí surge uma questão muito séria, meu amado. Tá? E assim surge uma grande questão. Maria, ela gerou Jesus ou ela gerou um homem? Então, ela é genitora de Cristo. Opa, mas se Cristo é Deus, então ela é genitora de Deus, porque o corpo de Jesus pertenceria à natureza humana ou à divina. Aí começa a questão, né? E aí vai surgir aqui uma frase, tá, gente, muito séria, que até hoje é usada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é a seguinte frase: Maria, mãe de Deus. Tá? Maria foi um instrumento, tanto é que Lucas fala o seguinte: bendita é você, Maria, que foi. Eu estou trazendo numa linguagem mais simples, né? Que foi escolhida para gerar, tá? O teu ventre vai ser usado para gerar o Emanuel, o Deus conosco. Ah, pastor, como isso? Amado, eu entendo que essas questões que eles levantavam talvez sejam questões até difíceis para nós hoje. Mas é aquele momento que eu sempre falo para os meus alunos de teologia: olha, amado, pega um caderno, escreva todas as suas dúvidas, entre elas essa. Aquele, que a Vassus, nós estávamos conversando ontem, né, sobre aquele espírito que falou, né, com Saul. Foi o espírito de Samuel? Foi Samuel? Né? Essas dúvidas sempre vão existir. Então eu faço, eu escreva, tá? Eu tenho uma resposta para isso, mas não é o caso aqui, não é o estudo aqui, tá? Então, essas questões aí são levantadas, mas nós precisamos. Eu falo assim: tem coisas que Deus não vai responder, tem coisas que nós vamos entender lá. Tá? Como é que ele criou? Eu lembro aqui a discussão dele com Jó. Ô Jó, deixa eu fazer uma única pergunta. Aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Você me deu algum palpite quando eu estava criando todas as coisas? Quando eu dei o nome para os ventos, quando eu fiz separação na terra e a água. Você estava lá? Não? Então, tipo assim, fica quieto. É mais ou menos isso que eu converso, tá bom, mano? E por essas heresias começa um grande êxodo de cristão para os desertos, lugares afastados, e começa uma tentativa de recriar os primeiros passos da igreja. Tá? Essa é uma foto tirada lá perto de Qumran, na Jordânia, né, na região da Jordânia. Essa é uma foto que muito, foi um quadro pintado, né? O padre deixando, né? Algumas pessoas deixando a igreja, não aparece aqui porque cortou, mas aqui é uma igreja. Então, eles indo para o deserto em busca, né, de um lugar mais tranquilo. Então, algumas pessoas que assim pensavam, mas não queriam deixar a comunhão da igreja, então retiraram-se para o deserto, onde se dedicava à vida monástica. Essa foto que fui eu que bati, né? Essa aqui é a igreja que provavelmente Rufus, juntamente com Tomé, fundou ali perto do Cairo, numa montanha, né? Eu vou mostrar outras fotos, tá? E é interessante que existe até hoje coisas gravadas na rocha, como aqui, ó, você vai ver, tá muito fraquinha, mas eu cheguei aqui perto, falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, eles pichavam, né? Literalmente eles escreviam nas rochas, deixando uma mensagem para as futuras gerações, tá? E eu reuni só 4 fotos aqui, esse aqui é o nosso pessoal, tá? E aqui a igreja bem dentro, na boca da caverna. É claro que na época não tinha esses bancos, né, gente? Tá? Como nós temos aqui, ó, tá vendo esses bancos? Esses bancos hoje é para turistas mais, né? Mas você vê tudo aqui. E eles recriaram, tá? Fizeram questão de recriar aqui e uma mensagem que ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então, as pessoas passavam por aqui, paravam, viam aquilo lá, mas quem que ressuscitou? Então, criava. A igreja primitiva trabalhava muito com informações assim, deixar curiosidade para ela, para que pudesse depois ser evangelizada. Essa aqui é a nossa turma, né? Que nós estávamos lá, ok? E esse cara de azul aqui é o que me ajudou na escalada do Monte Sinai lá, porque quando eu estava lá na pontinha eu comecei a cansar. Mas amém, vamos avançando um pouco mais. Eu bati a foto, essa aqui também, esse aqui fica, é um dos conventos, tá? É o convento que eles chamam de Catarina, fica bem no sopé do Monte Sinai, né? Então, como eles acham que o povo acampou aqui, eles fizeram isso, tá? Então, com a cristianização do império, alguns cristãos seguiram um caminho diferente. Para eles, a dita conversão do imperador ao cristianismo
e, consequentemente, a facilidade de tornar-se cristão não era uma bênção, e sim uma tentação. Então, nós tivemos aquilo que eu sempre falei, sempre existiu e sempre existirá na igreja do Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós vamos chamar dos remanescentes, pessoas que não negam a sua fé, pessoas que não se encantam pelo poder, pessoas que não se encantam pela estética, pessoas que realmente avançam, né, naquilo que o Senhor estabeleceu. E nós precisamos entender isso, tá? É, essas propostas desse pessoal, porque eles não tinham como lutar contra o sistema. Tanto é que quando o Lutero vai lá, ele fica assim, Lutero volta com raiva. Ele fala assim, gente, o que eu vi, né, o presidente Vaticano, o que eu vi lá foi uma pompa. O que eu vi lá foi vaidade. E não é isso que Jesus pregava. Então, assim, aquele momento que a igreja, né, começou a querer para si. E uma das intenções das cruzadas, amado, principalmente a terceira cruzada, que foi a mais emblemática, né, que vai surgir a divisão dos templários, vai ter uma grande perseguição contra os templários, e a perseguição era somente por um motivo, riqueza. Eles começaram a conquistar muitas terras, eles começaram a ficar ricos, principalmente na região da França. E aí há uma perseguição da igreja para tomar as terras. Então, a igreja aqui está tão cega para tudo que ela começa a lutar entre si por causa da riqueza. Então é muito complicado isso, né? Podemos definir essa primeira etapa do monasticismo, né? Monastério, que vocês lembram que eu falei na aula passada, que a palavra monástico, né, vem de você estar sozinho, mas não estar na solidão, que era uma das grandes frases que eles falavam. Eu vou me retirar para estar sozinho, mas eu não estarei na solidão porque o Senhor estará comigo. Eu acho tremenda essa frase e é uma grande lição para nós também, tá? É, alguns homens e mulheres levar uma vida solitária com o objetivo de amar mais a Deus, seria alcançado com o afastamento do mundo. Então, é a forma com que a igreja entendeu, e graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas vão escrever é, 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 tratados teológicos que é usado até hoje para combater as heresias e se afastar mais. Então, isso aconteceu de tal forma que o século IV foi marcado por um grande êxodo de cristãos para os desertos do Egito e da Síria, principalmente dali. Eles não queriam ficar em Jerusalém, porque a Helena controlava tudo, e a Helena começou a construir igrejas ali em Jerusalém. Quem já foi para Jerusalém sabe disso. São igrejas bonitas. Tá? Depois o Império Bizantino vai tomar essas igrejas, como eu já falei. Algumas vão ser reformadas. Tá? Então eles falam, não, nós não queremos. Mas como Jesus também foi para o Egito, e a igreja primitiva fugiu para a Síria, Jordânia, então vamos ficar nessas proximidades. E eles iam, levavam o que eles tinham de texto sagrado, que eles podiam levar, tá? Mas eles começaram a estudar. O Jerônimo vai fazer isso, já vamos falar sobre essa figura, e graças a isto ele vai deixar algo muito joia para nós como cristãos, tá bom? Eu vou deixar para falar lá. Então começa a surgir o que nós chamamos, é um quadro ali do Egito, né, que aconteceu no Egito, tentando replicar os primeiros mosteiros, que eu vou falar de alguns mosteiros famosos e importantes, tá ok? Em 323, Pacúmio fundou o mosteiro em Tabenese, no Egito, e as regras do mosteiro enfatizavam a pobreza, a obediência e o trabalho manual. Então eles começaram a formar comunidades, gente. Só que nessas comunidades, eles tinham tempo de oração, de cânticos, tá? E eles tinham tempo também da busca da, da simplicidade, né, do cristianismo. E eles acolhiam. Nós precisamos entender que o exército romano aqui ainda está forte, né? Então, o próprio Império de Constantino, soldados, então, muitos soldados feridos, muitos soldados que desistiam da guerra, eram acolhidos nesses mosteiros, e ali eles eram evangelizados, viajantes também. Então, os mosteiros eles foram criados em lugares estratégicos, e é interessante isso. Silas, você consegue ver a mão de Deus por detrás dos mosteiros? Amado, eu consigo ver a mão de Deus em tudo. Tá? Deus é o Senhor da história em tudo. Então, se isso aconteceu, tá? Então Deus está nisso. Se o Covid aconteceu, Deus está nisso. Não que Deus criou o Covid, mas Deus permitiu, porque ele olha lá na frente que o plano dele é maior. Eu sei que para nós é difícil entendermos isso, amado,
Mas vou pegar isso aqui, ó, esse Pacômio, quem quiser mais, põe no Google, Pacômio, tá? O mosteiro, você vai ver quantos escritos esse cara deixou. A maioria deles, como eu disse, está lá no Vaticano. Alguns foram comprados por colecionadores, tá ok? Existe um museu no Egito, perto de Alexandria, que é somente dos pais da Igreja do Deserto. Esse é um lugar que não é muito visitado, porque só tem papiros, só tem papiros escritos, né? Mas quem que vai lá? Estudiosos, pessoas que conseguem agendar um horário para estudar esses papiros às vezes, traduzir alguns deles. Né? A maioria é escrito em grego, tá bom? E tem Basílio de Cesareia também, outro cara fundou o mosteiro de Hípora, na Ásia Menor, tá ok? Onde eram enfatizadas as orações 7 vezes por dia, a obediência e a caridade. Ó, 7 vezes por dia você tinha que orar. Ah, mas não se tornou mecânico, amado? Não aqui. Se você for pegar a coisa mecânica, você vai encontrar dentro da liturgia das igrejas. Aqui era assim, você tinha que ter o seu tempo, mas eles colocaram uma regra, ok, é uma regra, é uma regra. E aí as pessoas se afastavam nessas proximidades de onde era o mosteiro e ali ficavam meditando nas palavras do Senhor. Por isso que essa igreja daqui, amado, que eu vou chamar dos remanescentes, que lá para frente, só que vai demorar muito, daqui 500 anos, os padres, o Ingro, o próprio Lutero, que é o mais famoso, que nós já vamos citar muito ele aqui, eles vão começar a ler tudo isso, esses escritos, e eles vão dizer, peraí, mas a igreja não era assim, alguma coisa aconteceu, e ao estudar, já Lutero, ele vai estudar principalmente o livro de Romanos, que ele vai ter um insight daquilo que a igreja estava fazendo, estava tudo errado, que era as indulgências, tá ok? Mas nós vamos avançar ali, tá? Em 371, Martim de Tours fundou o primeiro mosteiro no Ocidente, na Gália, né, de onde iniciou a evangelização das áreas rurais, plantando igreja e mosteiro por toda a região da Gália. Esse é um dos mosteiros que realmente ele se preocupou em deixar alguma coisa mais ou menos bela aqui, tá? Só que, na realidade, não foi ele, foram os seguidores dele. O Martim de Tours, ele se preocupou em evangelizar os camponeses. O que nós sabemos, historicamente, quem vai criar essa fachada aqui da entrada da capela do mosteiro é o Império Bizantino, não foi nem Constantino. Tá? E eles quiseram retratar a simplicidade, é aquela velha questão de sempre retratar. Então, nós vamos ter, nesse período, gente, vitrais, igrejas belíssimas. Quem foi lá em Jerusalém viu, quem já foi para Roma, né, visitar, fazer um tour pelas igrejas, às vezes nós não fazemos muito isso, né? Mas visitar as igrejas antigas, porque você vai ter muito. La Sagrada Família, né, uma igreja que eu acho que algumas pessoas já foram visitar, que é uma coisa fantástica, né? A criação, ok, tem a estética que nós combatemos, mas tem também aquela ideia, tá, de você olhar para aquilo lá e você talvez ser convidado a uma reflexão. Né? É errado no sentido de criar situações que estão fora do contexto bíblico, não é mesmo? Época dos conventos para as mulheres que buscavam uma vida de castidade, não só de castidade, mas as viúvas, tá? Começou também muito de famílias, né, que queriam se livrar de uma moça que talvez eles não sabiam lidar com o histerismo dela ou com alguma doença psíquica, né? E eles colocavam nos conventos aceitavam, por quê? Porque essa família fazia uma grande doação. Então, muitas moças eram aceitas por causa das doações. Já nos conventos masculinos, era um pouco diferente, porque aquele cara ia trabalhar, ele ia produzir. Então, ele por si só, vamos colocar assim, ia se pagar e ele ia conseguir ajudar os outros, né? A vida em comunidade. Há muitos, tem um texto, né? Eu tenho ele chamado manuscrito do irmão Laurêncio, né? Onde ele fala assim que às vezes, quando ele chegou no convento, ele fala, tem uma frase que eu amo muito, né? O frade vai lá chamá-lo, o encarregado, diz, ó, vamos começar a liturgia, né? Ou a missa. Aí ele fala assim, olha, deixa eu ficar aqui lavando a louça, porque enquanto eu estou lavando a louça, eu estou olhando para aquela árvore, e aquela árvore está cheia de passarinhos, e eu estou louvando a Deus com os passarinhos, eu estou orando a Deus, agradecendo pela natureza. Eu acho que eu estou mais crente aqui na cozinha do que lá. Então ele escreve isso, foi uma frase assim que impactou bastante, né?
E é interessante que esse convento, historicamente, ele vai mudar. Mas pô, é verdade, de repente a gente está replicando aquilo que nós fugimos. Porque às vezes é isso que acontece, amado, quando eu vejo assim pessoas desagrejados. Né? Nós vamos começar um grupo na minha casa de desagrejados. Para mim, a maioria que começa grupo dos desagrejados, para mim já é uma questão muito séria. Não querem ser tratadas. Segundo, eu questiono muito se elas querem ser fiéis nos dízimos, porque aí não tem igreja para entregar o dízimo. Tá? Aí elas vão pegar, administrar o dízimo, mas peraí, o dízimo é para ser administrado. Então, são várias questões que se levantam, mas a principal são pessoas que não querem ser tratadas. Porque quando você fala mas eu fui ferido, meu amado, Jesus Cristo foi ferido, os apóstolos foram feridos, todo mundo foram feridos. Ferido de um jeito ou de outro, todo mundo vai ser. A questão é como que nós vamos lidar com essas feridas. Essa é a questão. Então, do sagrado ao sincretismo surgem as heresias. E aí você vai ter os grandes concílios, que nós vamos tratar de alguns deles na próxima aula. Eu vou tentar. Eu ia trazer aqui agora, mas como essa semana foi atípica lá na igreja, né? Vocês receberam as imagens, então assim tudo isso foi tão difícil, né? Mas amém, nós estamos avançando e eu vou tentar trabalhar um pouco mais isso aí, tá ok? Esse ano é muito importante, 354, os cristãos substituíram a antiga festa romana, tá, do solstício, né, a festa do sol, de inverno, pelo Natal. O problema maior foi a mistura de vários elementos do paganismo que foram trazidos para dentro dessa data. A festa do Natal foi instruída oficialmente pelo bispo romano Libério em 354. Tá? E aqui é exatamente. Muito interessante, estou ferido. Eu não entendi o com estou ferido. Mas assim, a festa do Natal começa aqui. Eu só coloquei a festa. Outras festas também vão sofrer esse sincretismo, tá? E você vai ver essa mudança, né? E esses elementos sendo trazidos. O estudo não permite, mas nós vamos estudar sobre os elementos do Natal. Ah, pastor, quer dizer que o Natal é do diabo? Não é isso que nós estamos falando, meu amado. Eu quero que você entenda algumas coisas primeiro. Em primeiro lugar, tem elementos do paganismo? Sim, tem elementos do paganismo. Mas eu e você, como cristão, nós não vamos comemorar os elementos do paganismo. Nós vamos comemorar uma data que foi criada para a gente lembrar que um dia Jesus Cristo se fez homem para morrer pela minha vida e pela sua vida. Tá? Você acredita no Papai Noel? Meu amado, eu tenho um Papai Noel eterno, que é o Deus Pai, que é mais Papai Noel, que me deu o presente da salvação, me deu o presente de estar aqui em Uberlândia com essa casa aqui fantástica, estar com vizinhos fantásticos, uma igreja maravilhosa, patrimônio nosso. Tá? Você não tem ideia. Essa semana, várias pessoas vieram falar, pastor, o senhor tem interesse em vender essas esquinas? Tem interesse? Por quê? Porque eles estão já focando. Uma coisa engraçada que aconteceu, nós temos algumas casinhas ali, se chamam de colônia aqui, né? E cada casinha é R$ 500 o aluguel. E já foi gente lá aumentar para 700. Aí o inquilino, por que você está aumentando? Porque agora valorizou tudo aqui. Quer dizer, o prédio nem foi construído, as pessoas já estão assim. Então, quando eu olho para isso, eu tenho um Papai Noel. Papai Noel que me dá muito presente. Eu não vou chamar Deus de Papai Noel, mas eu estou falando que às vezes a gente cria, amado, uma situação assim desnecessária, entendeu? A primeira parte. Sim, exatamente. As pessoas. Tem até um livro eu já vou lembrar o nome deles, Feridos em Nome de Deus, tá? Que ele tenta desmistificar tudo isso. Mas, por sua vez, algumas igrejas feriram muitas pessoas com legalismo, com cobrança e tudo mais. Amados, isso aqui eu vou ter que ler, eu vou explicar essas duas imagens meio estranhas aqui. Tá? A primeira parte do quarto século começou a olhar para Maria como uma deusa e assim o culto de Maria foi ratificado no Concílio de Éfeso, 431. Logo, o conceito de uma deusa mãe foi misturado com o cristianismo e o nome de Maria foi colocado como um mediador. Bom, há algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado aqui. A primeira é o seguinte, isso aqui é o templo de Éfeso, tá? Ou não é uma foto, é um desenho, é claro. Vocês sabem, eu já falei sobre isso, que o templo de Éfeso tinha 30 colunas, tá? 30 colunas, nós estamos falando dessas colunas grandes aqui, tá? Cada uma dessas colunas tinha 3 metros de altura,
não sei se aqui está bem representado, tá? Cada coluna dessa era banhada a ouro. Só que todo mundo acha que a imagem de Diana é uma imagem bonita, né? Olha aqui, ó, e você pode pôr no Google, você vai ver essa imagem aqui em todas as estátuas que eles encontraram, principalmente nesse templo. Eu quis mostrar as ruínas desse templo que existe, essas colunas estão, claro, arrancaram as colunas, né? Mas existe alguma base ali. Mas olha o detalhe de Diana, uma mulher cheia de seios, cheio de seios. Essa era a Diana, tá? Ou a Diana dos Efésios, e vai ser também Artemis, né? Na cultura romana. E o que me chamou a atenção, meu amado, não é o fato de, e lembra muito esse manto, né? Vocês sabem do que eu estou falando, é exatamente o culto de Maria ser feito aonde? No concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso. Olha, se você for pensar em batalha espiritual, é complicado, né? Porque a coisa foi feita exatamente na cidade onde a deusa habitava, e você vai saber, se você for estudar a história de Diana dos Efésios, era terrível o culto e deu muito trabalho para a igreja. Vamos avançar um pouquinho mais. Ana. Então, o cristianismo estendeu extraordinariamente, muito além das fronteiras do Império Romano, na Mesopotâmia, na Índia, está cortando um pouquinho aqui, depois eu arrumo para domingo que vem. Na Etiópia, no século seguinte, alcançou a Irlanda, o limite mais ocidental do mundo até então, na Irlanda. E ali na Irlanda, eles vão levar essa questão de Maria. Eu já disse que o que acontecia na Irlanda era que eles tinham deusas, tá? Você vai ouvir muitas lendas, né? Desses países nórdicos, as valquírias, tá? Você vai ter Morgana, você vai ter várias outras deusas, mulheres. E até então o cristianismo não tinha nenhuma figura feminina. Então o culto a Maria que já estava feito, ele se expande para aí também. É um momento de crescimento, praticamente todo mundo habitado conhecia Jesus. Aí você pode me perguntar assim, mas então por que Jesus não veio? Conhecer Jesus é uma coisa, viver Jesus é outra. Frequentar uma igreja é uma coisa, congregar é outra. Tomar a ceia é uma coisa, participar da ceia é outra coisa. Então, não é porque o mundo estava cristianizado, eu vou usar essa palavra, cristianizado mesmo, que significava que o mundo estava dentro de conceito cristão. Isso é muito sério para nós entendermos. Tá? Então, o quarto e o quinto século foram o principal período da história da igreja no que respeita à manifestação da sua crença. Foi nesta época que surgiram os credos, ainda hoje aceitos pelos cristãos em todo o mundo. Nós citamos no domingo passado, né, o surgimento do credo, nós estamos trabalhando nesse século. O credo apostólico vai passar por algumas mudanças, eu disse para vocês, Tomás de Aquino vai introduzir Santa Amada Igreja, que não existia no credo apostólico, tá? Os primeiros. E eu quase coloquei o credo aqui, mas, como eu já disse, uma época a Gráfica Hebron produziu para nós distribuímos para cada pessoa da igreja Monte Hebron um credo apostólico original. A Gráfica Hebron sempre abençoando a igreja com a questão didática, né? E lá tinha toda a leitura que, de uma forma resumida, né, eu faço ele nos cultos de ceia. Aliás, hoje tem ceia, tá? E nós fazemos isso lá, tá bom? Avançando um pouquinho mais, dois grandes nomes que influenciaram profundamente o pensamento da igreja ou a vida da igreja vão surgir nesse período: Jerônimo e Agostinho, tá? Como eu disse, nós não vamos estudar a profundidade dos pensamentos de Jerônimo, principalmente de Agostinho. Agostinho até hoje é lido, até hoje, de vez em quando eu cito, né? Todo homem tem um buraco do tamanho de Deus. A obra mais fantástica de Agostinho chama-se As Confissões, né? Onde ele, lendo o Evangelho de Romanos, de Paulo, ele vai escrever sobre regeneração, propiciação e arrependimento. Ninguém escreveu tão bem sobre arrependimento como Agostinho. Quem gosta de ler, leia. Mas a dificuldade de Agostinho é que ele era um cara filósofo, então ele era um cara, nós podemos usar na linguagem de hoje, prolixo. Então, ele falava algumas coisas em que às vezes você tinha que refletir, mas essa era a ideia dele, tá? Levar a pessoa à reflexão. Então, Jerônimo, em 385, entusiasmo pela vida monástica o levou a viver numa cela de certo mosteiro de Belém. Essa frase também é meio ruim, mas eu escrevi isso ontem à noite, tá?
Ali ele viveu até sua morte, a 420, estudando e escrevendo. A maior contribuição dele, amado, a principal de suas obras foi a tradução que fez da Bíblia. O Velho Testamento foi pela primeira vez vertido para o latim, diretamente do hebraico, conhecido como a Vulgata, a Bíblia da Idade Média. Talvez isso aqui foi a maior contribuição que ele deixou para nós, tá? A igreja, a tradução para o latim, e consequentemente nós sabemos que lá atrás Alexandre já tinha mandado traduzir para o grego. Então as duas principais línguas que era de todo o Império Romano, e quando nós falamos Império Romano, nós estamos falando do Império começado com Alexandre, com Roma e também com Constantino, tá? E aí você vai ter ou latim ou grego. Somente na Judéia que se acrescentava uma terceira língua, que era o aramaico. Então, por isso as discussões. Ah, mas Jesus não podia falar em grego, né? Meu amado, se Jesus quiser falar em alemão, em chinês, em mandarim, falar até no sotaque mineiro, se ele quiser falar, ele fala. Eu não tenho essa dificuldade. Tá? Mas eu entendo também que a Bíblia, ao ser traduzida para o grego ou escrita no grego, ela teve uma preocupação, como eu disse lá na aula dos manuscritos, que nós já falamos sobre isso, né? Na segunda aula de Esmirna, você vai ter a igreja ou os manuscritos sendo levados para o grego porque era a língua universal. Mas a contribuição que ele faz aqui é muito grande. Até hoje a Vulgata é usada. Eu tenho a Vulgata, vale a pena até às vezes manejar, tá? Você só que tem que ter muito tempo para sentar e estudar um versículo. Não está diferente, mas você se aprofunda mais na verdade do texto, é claro, tá? O cristianismo teve em Agostinho o maior de seus mestres, cuja influência ainda permanece em ambas as partes da cristandade, no protestantismo e no catolicismo. Sua doutrina que foi fundamentalmente importante para a Igreja Católica, tanto na Idade Média como na época atual. Ainda temos esse cara, 8 anos após sua conversão, Agostinho tornou-se o bispo de Hipona, uma das mais importantes cidades da África. Ali passou 35 anos devotado ao seu povo, escrevendo livros sobre vários aspectos da vida cristã das verdades cristãs, tá? Vale a pena ler, quem tiver acesso, tá? Tem muita coisa no Google. Hoje já é patrimônio histórico, então você pode, inclusive, imprimir. Você vai ter vários pensamentos de Agostinho, você pode pôr assim, pensamentos de Agostinho, né? Põe Agostinho de Hipona, senão vai vir até o Agostinho da Grande Família, tá? Se for pensamento dele, vai vir até o cidadão lá, é sério mesmo. Então você vai ter muitas contribuições. Eu só estou estudando esses dois personagens. Nós podemos estudar outros, mas como eu falei, o objetivo aqui é sempre, numa manhã, estudar um período da igreja até chegarmos, né, na era moderna ou nessa era atual. Nós não temos, amado, como fugir da análise da igreja de Pérgamo. Por quê? Porque o contexto aqui é a igreja de Pérgamo, e aí nós precisamos talvez fazer um parâmetro do que aconteceu lá, do que aconteceu. Inclusive você vai ver coisas agora, tá? Da igreja de Pérgamo que vai respingar não somente nesse período, mas também em Hitler. É isso mesmo, nós vamos chegar lá, tá? Aquele professor que atiça a curiosidade para você não sair daí, né? Bom, vamos lá, amado. Primeira questão importante aqui, tá? Pérgamo, está lá em Apocalipse, a igreja que precisava se arrepender. A palavra toda de Jesus contra a igreja de Pérgamo, e é interessante, eu não vou colocar aqui, mas porque Pérgamo, a maior biblioteca de toda a Ásia, e inclusive era maior, tá? Foi maior que Constantinopla. Constantinopla ele vai o Constantino manda pegar todos esses papiros, levar para Constantinopla. Depois dali é levado para o Vaticano. Então nós temos muito, 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 muito. Mas na época de Paulo, ou seja, no começo, era uma igreja, era uma cidade rica em conhecimento, uma igreja culta, tá? Só que toda essa cultura, essa bagagem não influenciou em nada. Pega elogiada por manter, veja só, por manter a fé e a confiança em Cristo. Então, nós podemos dizer assim que essa primeira frase, com certeza, é direcionada aos pais da igreja que fugiram para o deserto, mas é criticado por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Por quê? Porque uma das palavras que Jesus fala para a igreja de Pérgamo é o que está acontecendo nesse período.
a igreja passa a tolerar a imoralidade. Amados, os nobres, tá? Eles chegaram, e é isso que Lutero vai combater, eles chegavam assim, olha, eu estou com uma empregadinha nova lá na minha fazenda, nas minhas terras, no meu castelo, e eu quero adulterar com ela. Quanto que é o pecado, né, para me absolver? Ah, você tem que dar isso. E ele pagava antecipadamente pelo pecado. Então, a igreja estava compactuando com a imoralidade. Não só isso, a igreja sabia de outras coisas que aconteciam na nobreza, mas ela fechava, porque como é que nós vamos falar com essa pessoa se é o maior dizimista da igreja? Como é que nós vamos chamar a atenção desse indivíduo? Então, é muito sério isso. Tá? E a igreja hoje pode sim cometer esse mesmo erro. É a igreja que vai dar mais atenção para os ricos da igreja e dá menos atenção para aquele mais simplório. Eu nunca esqueço da história de um pastor que eu vi lá quando eu fiz faculdade de teologia, meu amado, em 1979. E aí o professor falou, contou essa historinha de um pastor de uma igreja muito grande e tinha uma irmãzinha que estava, né, sempre querendo a visita dele, mas ele não tinha tempo, porque ele tinha que visitar os nobres da igreja, os ricos da igreja. Tá? E um dia essa irmãzinha veio a óbito, né, e ele foi lá no velório, e aí a família da vozinha, né, da senhora, entregou um caderno para ele de oração, e ali estava, tá? Vários dias ela orando pela vida dele, pelo ministério dele, ou seja, ela era uma intercessora da vida dele. E ele escreve assim, né? Eu gastei tanto tempo visitando pessoas nobres, sendo que a minha ovelha mais nobre eu deixei de lado, né? Porque às vezes, é isso que eu falo sempre da intercessão. Eu sei que tem pessoas da igreja que oram por mim, que amam a minha vida, que amam a minha casa. Eu sei que tem pessoas que oram pela Monte Hebron, e são pessoas nobres, porque interceder, principalmente sem vaidades, sem nenhum tipo de arrogância, mas interceder pela minha vida, pela família pastoral, isso é bênção, meu amado. Principalmente nesse momento de tantas crises que nós temos, de tantas lutas que nós enfrentamos, para que eu me mantenha sóbrio. Eu sempre falo, pastor, o que eu posso orar pela tua vida? Para Deus sempre trazer os recursos necessários, e segundo, para que eu nunca perca minha identidade pelas vaidades humanas. Nunca, em nome de Jesus, tá? Que o temor de Deus sempre esteja no meu coração. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, essa esplêndida cidade era conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca, cerca de 200 mil rolos. Gente, é muito livro para aquela época, tá? Nós estamos falando aí, né, praticamente, e aqui nós temos que pegar o ano 150, 170. Tá? Pastor, mas nós não estamos no ano 300 e pouco. Não, essa igreja vai representar esse período da história. Mas quando a carta é escrita, nós estamos falando desse período. Tá bom? Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador vivo, em 29, tá vendo? Eis que por ela é referido como lugar onde Satanás tem seu trono. Isso é Jesus falando. Mas é exatamente esse período que essa igreja representa que vai acontecer, onde Satanás, desculpa essa expressão, vai colocar o seu trono no meio da igreja e ele vai ditar as regras, e é por isso que a igreja vai se encantar, tá? A mesma tentação que ele fez para Jesus, ele fez para a igreja. Olha, se você se curvar a mim, eu te darei os poderes do mundo, as riquezas do mundo. E a igreja se curvou, meu amado. Então, era o centro das religiões místicas orientais, vinda de Babilônia, muitos templos pagãos. Gente, não é exatamente isso que Constantino fez? Por isso que eu estou falando assim, porque é importante você colocar, eu não fiz isso com Éfeso, nem com Esmirna, né? Mas assim, só para você ver como que as igrejas do Apocalipse, quando você põe na questão das eras, elas se encaixam perfeitamente. Tá? E aí está uma das evidências. Isso aqui é muito sério, amado. O altar de Pérgamo, isso aqui é uma imagem. Esse altar está no museu, tá? Era uma estrutura originalmente construída no século II a.C., lá atrás, a antiga cidade grega de Pérgamo, ou Perganon. O templo foi dedicado ao deus grego Zeus. Tá? Nós vamos ver um pouquinho mais aqui. O altar tem um medidor de 371 pés,
friso esculturónico, ou seja, tudo com escultura, né, a base, ao longo gigantomaquia. O que é gigantomaquia? Isso aqui nós não vamos estudar, né? Que é Pérgamo era uma cidade que adorava os gigantes, né? Os Néfilins. E nós estamos falando do século 29, hein, gente? Depois de Cristo, um pouquinho antes de Cristo. Então, uma coisa bem interessante. Bom, por que eu trouxe essa imagem? Para você ver isso aqui, ó, Hitler e o altar de Zeus. Tá? Um arqueólogo alemão, Karl Humann, começa a escavar o altar em setembro de 1878. O altar foi levado para a Alemanha e reconstruído. Kaiser Wilhelm II celebrou a sua edificação em Berlim em 1902. Então, esse altar é levado para a Alemanha. O arquiteto Albert Speer usou o altar de Pérgamo como modelo para o Zeppelin Tribune, púlpito do Führer, né, o Führer, estava no centro da tribuna, que foi construído em 34 e 37 por Adolf Hitler. Está vendo aqui a base? Então, era Hitler de novo tentando trazer o culto a Zeus, né? E esse é um período, amado, que nós precisamos entender que é sério contra a igreja. Encerramos aqui, tá? Domingo que vem nós vamos estar estudando do ano 590 a 1517. Aí nós vamos dar um pulo praticamente de 1000 anos, porque esse período, né, quase um milênio aí da igreja corrompida, e eu vou colocar o poder dos papas, a corrupção da igreja. Aqui que vai surgir a divisão, aquilo que vai surgir a nossa história nesse período, e aqui que é uma grande preocupação, tá, de algumas pessoas em combater, né, esses homens que se levantam acusando toda essa corrupção, toda essa vaidade que a igreja vai cair. Né? Repito, amado, nós precisamos ter, amém, Nancy? Nós precisamos ter a tecnologia, podemos usar data show, podemos até apagar a luz na hora do louvor, tem hora que eu acho isso legal, não estou questionando aqui, tá? Mas não podemos usar todas essas tecnologias, mas o que é importante não é a tecnologia tem que ser um elemento, tá? Tem que ser um instrumento, mas é algo para nós refletirmos que a tecnologia não pode ocupar o lugar de Jesus, o lugar de Deus Pai, Deus Filho e o lugar do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, amados? Estou vendo algumas pessoas já manifestarem que gostaram do estudo, fico muito feliz com isso e que Deus possa nos abençoar grandemente a cada dia em nome de Jesus. Amém? Então, domingo que vem, hoje tem ceia. Ah, pastor, mas o decreto do prefeito é apenas para bares e restaurantes. A igreja continua sendo essencial, apenas a cobrança que nós sempre fazemos, gel e tudo mais. E essa equipe, a igreja caiu mais uma vez na graça do povo, que essa semana inteira eu chegava às 6h10 da manhã, tá? E ficava até a noite lá. Nós tivemos testagem de Covid nos professores e vieram até pessoas da equipe do hotel, veio um monte de pessoas dizer assim, eu quero agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez, pelo que a igreja aqui faz. Nós já sabemos, eu não sei se vocês sabem, as enfermeiras vêm almoçar ali por causa do micro-ondas da igreja, esquentam o almoço ali, comem ali, tiram um tempo ali de descanso e depois vão. A hora que passar a pandemia, a fisioterapia vai usar a igreja para a terceira idade. O CAPS usa aquela salinha do Caleb para reuniões com psicólogos e psiquiatras. Então essa pessoa falou assim, nós sabemos o quanto que essa igreja serve o bairro. Eu falei, amado, eu estou que nem Lutero, a igreja está para servir o bairro e não o bairro servir a igreja. Tá bom? Então, meu amado, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.